porque a palavra do Senhor nos diz que nós devemos instruir as nossas crianças no caminho que elas devem andar, e esse caminho está na palavra do nosso Deus. Que Deus abençoe grandemente as nossas crianças. Como está em nosso boletim, só pela cruz de Jesus encontramos segurança eterna. Queiram, irmãos, abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 10, versos 27 a 30. O tema da nossa meditação, que antecede a ceia do Senhor: salvos por Cristo, seguros para sempre. Você que nos visita, você que está conosco caminhando, não tenha dificuldade em buscar auxílio se você precisar. Se você precisar de aconselhamento pastoral, você pode fazer contato com a igreja, nós agendaremos durante a semana. Se você precisa de uma visita pastoral, faça isso. Se você quer tirar dúvidas quanto à escola bíblica dominical, nos procure. Então, você pode procurar qualquer membro da igreja, mas se você tiver dificuldade nisso, procure um desses ministros que estão aqui à frente. Nós queremos servir você em nome dessa igreja. Somos servos da igreja para a glória de Deus. E se você precisa hoje pela manhã, não deixe de nos procurar. Nós buscaremos te ajudar com o melhor que temos e podemos. Irmãos, João capítulo 10, versos 27 a 30 é o texto que leremos. Eu vou pedir apenas aos irmãos diáconos introdutores que estão trabalhando, que por favor orientem irmãos que retornarão da entrega das crianças para que aguardem um tempo até o final da leitura do texto bíblico, caso algum irmão retorne rapidamente. Há algumas crianças que precisam ser levadas pelos seus pais e alguns precisam de minutos para se ambientarem. Inclusive eu quero dizer aos pais que não desanimem. Se os filhos ainda têm alguma dificuldade de permanecer no culto infantil, perseverem nisso, irmãos. Pouco a pouco eles se ambientarão, chegará o dia em que eles não precisarão mais que os irmãos fiquem um tempo lá. Mas enquanto isso for preciso, façam assim para que as crianças sintam-se seguras aqui no ambiente da nossa igreja. João capítulo 10, versos 27 a 30, a palavra do Senhor nos diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. O Senhor Jesus Cristo fala aos judeus que em sua maioria se orgulhavam de conhecer a lei de Deus. Jesus então conclui e diz isso no capítulo 10, que a grande dificuldade espiritual deles não estava no acesso à lei. Israel tinha a lei, o culto, o sacerdócio, mas na ausência de uma experiência pessoal com Deus, de conversão do coração e não dos hábitos. Jesus afirma, irmãos, que a dificuldade não era exterior, mas era do interior. Isso é base para a bela doutrina bíblica do Senhor Jesus Cristo, chamada de novo nascimento, a doutrina da regeneração em Cristo. Meus irmãos, Jesus diz que não é possível crer nele e segui-lo se não houver conversão, se não houver novo nascimento. Em Jesus cumpre-se a profecia que o Senhor concede a Jeremias. Vejam Jeremias no capítulo 32, quando nos versos 38 a 40, o Senhor diz a Jeremias: chegará o dia em que os judeus, eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Versículo 39 e depois o 40.
Jeremias 32, 39, na continuidade diz assim: dar-lhe-eis um só coração, dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias para seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Ora, todos nós sabemos que Israel era o povo de Deus. Porque o Senhor diz por meio do profeta Jeremias que então chegaria um dia em que finalmente os judeus seriam o povo de Deus. Porque o Senhor está dizendo: a filiação de vocês é apenas uma relação com a tradição. A filiação de vocês diz respeito a uma memória, não a uma convicção do coração. Chegará o dia em que eu colocarei o meu espírito em vocês. Acerca disso, o Senhor diz a Jeremias: porei o meu temor no seu coração, e então vocês nunca mais se apartarão de mim. Irmãos, cumpre-se em Jesus essa profecia. Somente recebendo o Espírito de Jesus, o homem é radicalmente transformado e tem desejo de perseverar em Cristo. Quem nasceu de novo, persevera na doutrina de Cristo e na esperança da vida eterna. Algumas questões levantadas por muitos crentes na atualidade são respondidas por esse discurso de Jesus. Jesus estava em público, na festa chamada de festa da dedicação, e aqui, irmãos, algumas respostas nos são dadas. Por exemplo, alguns crentes se perguntam: pode um salvo por Cristo perder a salvação? Jesus responde: a ordem bíblica da perseverança, de perseverar em Cristo, indica a possibilidade de queda, de alguém cair da presença de Deus? Como eu, crente em Jesus, posso ter certeza de que nunca abandonarei a Cristo, porque eu já vi que pessoas que estiveram na igreja em algum tempo abandonaram a igreja. O nosso irmão Wayne Grudem, que é um escritor, um teólogo evangélico muito apreciado pelos grupos evangélicos ortodoxos, sérios, que reconhecem a autoridade da palavra de Deus, no seu livro Teologia Sistemática ao Alcance de Todos, diz assim: a perseverança dos santos, dos crentes, significa que todos os que verdadeiramente nasceram de novo serão guardados pelo poder de Deus e perseverarão como cristãos até o fim da vida, e que somente os que perseverarem até o fim verdadeiramente nasceram de novo. Então, por um lado, irmãos, significa que perseveramos porque Deus, pelo seu Espírito, nos guarda do poder do inimigo e nos dá poder para continuarmos caminhando na presença de Deus. E por outro lado, que nós saberemos que são os salvos aqueles que verdadeiramente perseveraram até o fim. O que Jesus está dizendo aqui é que aquele que recebeu o seu Espírito, que creu nele, que confia nele, persevera na doutrina dele. No verso 27, João 10, 27, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, o meu ensino, a minha pregação, a minha doutrina. Eu as conheço e elas me seguem. O que Jesus está dizendo, irmãos, é que as ovelhas dele, aqueles que pertencem a ele, aqueles que estão guardados pelo poder de Cristo, esses não ouvirão a voz de um outro pastor. Qual é a ideia de um pastor aqui? É a ideia de um proprietário, de um cuidador, daquele que é referência. Se alguém tem a Jesus como seu bom pastor, que dá a vida, se preciso, por suas ovelhas, e ele deu, não ouvirá a voz de outro pastor. O Espírito Santo que Jesus doa no ato da conversão, aquele que arrependido confessa como seu Senhor e Salvador, faz com que o crente queira perseverar em Cristo. Lembrem de João capítulo 8, versos 31 e 32. Abram a Bíblia, por favor, irmãos. Aqui Jesus diz, nesse texto muito conhecido, aos judeus que haviam crido nele:
se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então o que Jesus diz é: se vocês que me ouvem, que me seguem, de fato creram em mim, vocês vão permanecer na minha palavra. E permanecendo na minha palavra, não haverá dúvida de que vocês são meus discípulos. Lembre de Efésios capítulo 1, versos 13 e 14, quando a palavra do Senhor diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, nele quem? Em Jesus. Os irmãos podem olhar para esse texto e verão que o versículo anterior, o versículo 12, a última palavra é Cristo. Esperamos em Cristo. Então o versículo 13 diz que nós ouvimos a palavra da verdade de Cristo. Nós cremos em Cristo e fomos selados. Irmãos, ouvimos o evangelho, cremos, a palavra de Deus diz que fomos selados, marcados, identificados com o Espírito Santo da promessa. O qual, o Espírito Santo da promessa, o Espírito que habita o crente é o penhor, é a garantia da nossa herança. É a certeza, irmãos, de que quem tem o Espírito de Deus estará eternamente com Deus na vida eterna. Quando estivermos diante do Senhor no fim, após esse mundo chegar ao fim, após a morte, o que nos garantirá que seremos aceitos com o Senhor na eternidade? Nós temos o Espírito dele, a prova de que somos dele. É como um trabalhador da área de logística, que ao receber uma grande embalagem, ele olhará o nome do destinatário e o endereço dele. Existe ali um selo, existe uma identificação. Esse produto pertence a João, porque aqui existe um selo colado nele dizendo que pertence ao João, João de tal. Aqui é o sobrenome dele. E não é apenas João da Silva, é João da Silva que mora na rua A, número 15, na cidade tal. Irmãos, é disso que a palavra de Deus está dizendo. No verso 14, o Espírito que é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Jesus conhece aqueles que creram nele. Não é possível enganá-lo. Se um dia, meu irmão, se um dia, minha irmã, você, em resposta à ação do Espírito Santo, compreendeu a sua sujeira no pecado, a sua rebeldia contra Deus, e quão justo era Deus te punir por seus pecados, e por isso, arrependido, você confessou a sua necessidade dele, e a sua crença na obra de Jesus no Calvário, substituindo o pecador e lavando de todas as suas iniquidades, você recebeu o Espírito de Cristo. Agora você é dele, você tem prazer em ouvir a voz dele, e por esse Espírito você é sustentado para que se satisfaça ao ouvir a voz dele. Quem é aquele que não persevera em Cristo? É quem não demonstrou genuíno arrependimento e não creu em Cristo de verdade. Irmãos, eu não sou o autor dessa declaração. A declaração é bíblica e nós veremos aqui. Quem é aquela pessoa que um dia esteve nos caminhos do Senhor, aparentemente, e abandonou a igreja, e não se importa com a palavra de Cristo, e não vive mais segundo a vontade de Deus? A palavra de Deus diz que de fato é aquele que não foi convertido de verdade. Se ele é um convertido, continuemos orando, voltará. Mas a palavra de Deus fala de pessoas que por alguma razão estiveram na igreja, mas não eram igreja de Jesus. Vejam o que diz 1 de João capítulo 2, versos 18 e 19. 1 de João 2, 18 e 19. Diz assim: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Aqui cabe, irmãos, uma
importante observação. Esse texto não deve ser aplicado a alguém que já foi membro da primeira igreja batista em Divinópolis. Por alguma razão, decidiu deixar essa igreja e uniu-se a uma outra igreja de Cristo. Irmãos, não é disso que o texto está falando. Se um irmão em Cristo escolheu unir-se a outra igreja, e é uma igreja de Cristo, continua sendo meu irmão. É um salvo. Eu amo e ele deve me amar. Por alguma razão, e existem razões aceitáveis para isso, essa pessoa mudou para outra igreja local. Não é disso que o texto bíblico está falando. O texto bíblico está falando de abandono da fé em Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Porque, irmãos, não é honesto nos apropriarmos da palavra de Deus para defendermos uma instituição. Precisamos temer a Deus a ponto de pregar a palavra de Deus com fidelidade, ainda que isso nos incomode. Qualquer pessoa que já foi membro desta igreja e hoje está cooperando com outra igreja de Jesus Cristo, igreja em que a palavra de Deus é reconhecida como fiel e Jesus Cristo, o único Salvador, é meu irmão em Cristo. O que a palavra de Deus está mencionando, irmãos, é aquela pessoa que por um tempo esteve entre nós cantando, ouvindo a pregação, convidando até pessoas para estarem conosco no culto. De repente, irmãos, deixaram a igreja, não se importam mais com o ensino bíblico, não oram, não dão bom testemunho, e estão afundados no pecado e vivendo tudo que o mundo sem Deus apresenta para substituir a satisfação que só existe no próprio Deus. Vejam, meus irmãos, o outro alerta de Mateus, capítulo 24, alerta do Senhor Jesus, nos versos 11 a 13. Aquilo que o apóstolo João diz, ele diz baseado naquilo que Jesus já havia dito. O mesmo Espírito de Jesus inspira João. Veja o que Jesus diz em Mateus 24, 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas. E aqui cabe outro alerta, irmãos. Há muitos falsos profetas em nossos dias, falando em nome de Deus, mas afastando as pessoas de Deus, porque pregam uma mensagem que não é fiel à palavra de Deus. E enganarão a muitos. Alerta. Esteja atento, meu irmão, minha irmã, aperceba-se disso. É possível que muitos sejam enganados por gente que fala em nome de Deus, mas não é fiel à palavra de Deus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Há sinais, irmãos, que demonstram que alguém é regenerado. São os frutos espirituais da vida cristã. Escrevendo aos Gálatas, o apóstolo Paulo diz, existe um fruto: amor, gozo, paz, bondade, benignidade, fé, mansidão, temperança, uma série de frutos que comprovam aquela pessoa de fato está perseverando em Cristo. Veja os frutos que ela continua dando. Existem sinais de regeneração. É quando o convertido por Cristo Jesus não tem mais prazer no pecado em que ele caminhava antes de Cristo. Sinais de regeneração, irmãos, é quando uma pessoa escolhe viver uma vida santa. Há sinais também de crescimento que nós podemos ver na vida daquele que tem perseverado em Cristo. Vejam o que diz Efésios 4, verso 30. Esse texto muito conhecido e tão maravilhoso. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. É aquela pessoa que continua crescendo na comunhão com Deus, que continua servindo a Deus com fidelidade, que continua testemunhando do Senhor. Em Hebreus, no capítulo 3, versos 12 a 14, nós encontramos semelhante asseveração. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Cuidado, irmãos, é isso que está sendo dito. Se vocês creram em Jesus, de tal modo que o receberam como bom pastor, vocês ouvirão a voz de Jesus. As pessoas verão aquele que os influenciou. Na época das comemorações do centenário de nossa igreja, em 2019,
Nós recebemos muitas pessoas aqui o tempo todo. E há um jovem que hoje é membro da nossa igreja, que me procurou e disse: pastor, eu ri demais da sua filha. A Susan era uma criança, né? Hoje ela já é junior, porque eu fui falar com ela e ela disse que não poderia falar comigo, porque, segundo ela disse assim: meu pai disse que eu não posso falar com estranhos. Aqui, irmãos, na saída deste auditório, um jovem conversando e foi falar com ela: não, meu pai disse que eu não posso falar com você porque você é estranho. E é um jovem de ouro, acabou de casar, inclusive. Isso, irmãos, é perseverar na doutrina do pai. O filho é um discípulo do pai. A filha é uma discípula da mãe. Acaba perseverando naquilo que aprendeu. Depois chega a fase adulta e é importante que eles tenham autonomia para tomar decisões. Mas, normalmente, uma criança reproduz aquilo que ouve, aquilo que vê. Minha mãe está presente aqui, foi com minha mãe que eu aprendi a ser dizimista. Desde muito pequeno, ela colocava um valor no envelope dos filhos e da filha, né? Foi com ela que eu aprendi. Com minha mãe eu aprendi também que é importante fazer culto doméstico. Com meu pai, eu aprendi que é importante você malhar muito para carregar caixa de som para o culto ao ar livre, irmãos. Ele era o pregador e eu e meu irmão éramos os contra-regras, né? Carregávamos caixa de som. Mas meu pai me deu a oportunidade pela primeira vez de pegar no microfone e dizer: boa tarde, amigos. Daqui a alguns instantes iniciaremos um culto de pregação da palavra de Deus e vocês todos são convidados. Culto ao ar livre, lembra, Vanessa? Era assim, não era? Uns 10 anos atrás, que a Vanessa é muito nova. Com meu pai eu aprendi, irmãos, que o cantor cristão deve ser valorizado, que há hinos muito bonitos que não devem ser esquecidos. Isso nós já sabemos do dia a dia, nós já sabemos da vida em família. Com Cristo, irmãos, acontece algo muito mais profundo. O Espírito Santo habitando o cristão, leva o cristão a perseverar na doutrina de Cristo. Eu louvo ao Senhor de todo o meu coração, porque nesta centenária igreja há dezenas e dezenas de crentes que têm perseverado em Cristo há décadas. Estão satisfeitos em Cristo, amam o Senhor Jesus, não negam a Cristo, vivem diante do Senhor porque estão satisfeitos. Isso é obra do Senhor, irmãos. Aquele que foi salvo por Cristo terá prazer em perseverar na doutrina de Cristo. É muito ruim, irmãos, termos que convencer alguém a seguir a Cristo, convencer alguém que já ouviu a palavra de Deus há anos a desejar estar no culto, a não frequentar lugares indevidos para um crente em Jesus. Na verdade, irmãos, para algumas pessoas que estão na igreja e que envergonham o nome de Cristo e que não têm prazer na vida em igreja, que não dão frutos espirituais, o que nos resta é orar para que haja conversão, para que haja de fato um encontro com Cristo que as transforme. É muito difícil, irmãos, termos que sentar com alguém que está há 20 anos na igreja para tentar convencer a ser um crente em Jesus. Talvez seja a hora de começarmos a orar: Senhor, se não for convertido, converte-o. Se não for convertida, converte-a. Porque o crente em Jesus tem prazer na obra de Deus, irmãos. Numa igreja sem recursos, o verdadeiro convertido tem prazer em estar ali. No lugar em que a igreja é perseguida, o verdadeiro crente em Cristo tem prazer em se identificar como cristão. Num lugar, meus irmãos, em que há muitos atrativos culturais, o crente em Jesus tem prazer em estar junto ao povo de Deus e não em outros eventos, porque ele foi salvo e o salvo recebeu o Espírito do Salvador. É esse Espírito Santo habitando o crente que lhe dá poder para perseverar na doutrina de Cristo. Eu já disse aos irmãos que há muitos e muitos anos, um jovem marcou um horário comigo, e eu não vou expor a conversa, mas o cerne da conversa era: pastor, eu admiro muitas pessoas aqui da Igreja Batista, e eu vim aqui hoje para o senhor me dizer o que eu preciso fazer para ser um batista. Eu disse: olha, veja bem, daqui a pouco eu te falo sobre a identidade batista. Eu quero te falar de Jesus. Se você não se arrepender dos seus pecados,
se você não vier a crer em Jesus Cristo de todo o seu coração, e se o Espírito Santo não passar a dirigir a sua vida, você não pode ser mais coisa alguma. Esqueça por enquanto o que é ser batista, você precisa ser crente em Jesus Cristo. Irmãos, como é que nós vamos ensinar alguém a rejeitar as obras das trevas, a amar o Senhor e viver na presença do Senhor? Não é possível dar uma aula dessa. Quando o Espírito Santo passa a habitar essa vida, a aula, meus irmãos, é aula contínua, é a aula do dia a dia, é a aula sempre presente, é o Espírito Santo falando ao crente. E diz a palavra de Deus: quem tem ouvidos, ouvidos espirituais, ouça o que o Espírito tem dito às igrejas, porque Ele tem dito. Eis a palavra de Deus diante de nós. Jesus está dizendo na festa da dedicação que aquele que nasceu de novo não apenas persevera em Cristo e na doutrina dele, mas é também livrado por ele da condenação eterna. Voltem para João 10, no verso 28, Jesus diz: sou eu quem lhes dou a vida eterna. É interessante que Jesus não está dizendo: lhes darei depois de um tempo de serviços espirituais prestados. Eu dou. Aquele que ouve a minha voz, e eu já conheço como quem creu em mim, e eu já conheço como minha ovelha, aqueles que me seguem, a esses eu dou a vida eterna. Impressionante, irmãos, como ao falar da doutrina da salvação, a palavra de Deus é sempre muito objetiva, é sempre muito conclusiva. Eu lhes dou a vida eterna. Para mim, já está suficiente o que foi dito na primeira parte por Jesus, para saber que Jesus me salvou. Mas, irmãos, o texto bíblico é abusivo ao dizer: jamais perecerão. Dou-lhes a vida eterna e nunca perecerão. Está mais do que suficiente, mas a palavra de Deus quer frisar a segurança daquele que nasceu de novo. Ninguém, e aí nós nos lembramos de Paulo falando aos crentes de Roma no capítulo 8, ninguém, nem poderes, nem altura, nem principados, nem potestades, nada, nem a morte, nem a vida, nem qualquer criatura, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Ninguém arrebatará as minhas ovelhas da minha mão. Creia nisso, meu irmão. A salvação não é demonstração da sua força, da sua lealdade a Deus, mas do poder e do amor de Deus. No verso 29, Jesus diz: aquilo que meu Pai me deu, as minhas ovelhas, é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Irmãos, aquele crente genuinamente crente, aquele que crê em Jesus como seu Salvador, e Jesus sabe quem é cada uma das suas ovelhas, esse pode dizer com segurança: nem Satanás pode me separar do amor de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O inimigo de nossas almas? Não. Se você é convertido a Cristo de verdade, você creu em Jesus como seu Salvador, recebeu o Espírito dele que tem produzido o desejo de vida santa, diga com convicção: eu nunca abandonarei a igreja, eu nunca deixarei Cristo, eu nunca abandonarei o Evangelho. Mas pastor, isso é muita arrogância. Não, isso é muita humildade, não por mim, mas por aquele que garantiu que ninguém pode me separar das mãos dele. Quem, irmãos, pode nos separar de Jesus, que segundo a palavra dele, recebeu cada ovelha das mãos do Pai, e está garantido que das mãos de Deus ninguém pode arrebatar quem pertence a Ele? Deus nos protege do inimigo, do poder do pecado e da condenação eterna. Vejam João 5:24, e o irmão João Ribeiro é um desses irmãos que amam esse versículo. João 5:24, o irmão João diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. O irmão lembra da sua aula, falando de segurança da salvação? Eu lembro, irmão João. Tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Lembro do irmão João dando uma aula, quando eu ainda era professor na classe Nova Vida, irmão João dizendo com clareza: meus irmãos, a palavra de Deus não diz que um dia teremos, quem sabe teremos. Diz que quem ouve a palavra de Cristo, a doutrina de Cristo, o Evangelho, irmãos, não é palestra de autoajuda, não é confissão positiva, não é o falso evangelho da prosperidade, não é isso.
Quem ouve o Evangelho é: o homem pecou contra Deus, e é justo que o homem seja condenado à perdição eterna, a menos que, crendo em Jesus que se entregou no Calvário em lugar do pecador, o pecador seja perdoado e aceito por Deus e destinado à vida eterna. Esse homem está perdido. Isso é o Evangelho. Quem ouve a palavra de Cristo, o Evangelho, e crê. E quem crê, diz a palavra de Deus, tem a vida eterna, não será mais condenado. Passou da morte para a vida. Antes de Cristo, de modo justo, estava destinado ao inferno. Mas depois de crer em Cristo, agora, selado pelo Espírito Santo, está destinado à vida eterna. Vejam Romanos 8:1, falando a crentes. Paulo diz: agora que vocês são convertidos a Cristo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Qual é a sua definição de nenhuma? A minha é nada. Nenhuma é sinônimo de nada. Nada há que possa mais condenar quem recebeu a Jesus pela fé e foi por Cristo perdoado, e o seu Espírito Santo foi a esse crente dado. Agora que vocês são crentes, estejam seguros, não há mais condenação. 1 de Pedro capítulo 1, versos 3 a 6. Irmãos, é uma doutrina extensa da palavra de Deus. Seria muito fácil para mim selecionar 100 versículos do Novo Testamento que nos falam de segurança de salvação para o verdadeiro crente. Mas eu quero selecionar apenas alguns aqui, porque nessa manhã a proposta não é de uma aula sobre o tema. 1 de Pedro capítulo 1, verso 3, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou, nos deu nova vida, para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Irmãos, o momento é difícil, dizia o apóstolo Pedro. Vocês são perseguidos, maltratados. Isso é por um tempo. Saibam que o que está reservado para vocês, depois do tempo presente de provações, é aquela salvação que há de se revelar no último tempo. Vocês já são de Cristo. Nada que acontece nesse mundo rouba de vocês a garantia de vida eterna com o Senhor. Meus irmãos, finalmente Jesus está dizendo que quem nasceu de novo é herdeiro de todas as bênçãos alcançadas por Cristo. Olhe de novo para João 10, no verso 28, o Senhor fala da maior de todas as bênçãos que alguém pode alcançar: eu lhes dou a vida eterna. Irmãos, se parasse por aqui tudo que o Senhor tem a nos prometer, o Evangelho já seria maravilhoso demais. Pense comigo, se tudo que Jesus tivesse a te dar fosse a garantia de que Ele te dá a vida eterna, você já poderia dizer: vale a pena ser crente em Jesus, porque a minha passagem por esse mundo é breve e eternamente eu estarei no gozo do Senhor. A palavra de Deus diz mais, irmãos. Verso 29. Ninguém pode arrebatar vocês da minha mão. O que isso significa? Significa que nesse mundo de lutas e provações, não é possível que alguém nos afaste do Senhor. É possível, irmãos, que o nosso relacionamento com o Senhor sofra prejuízo porque estamos ainda na prática de um pecado que não foi abandonado. É possível porque nós relaxamos na busca de comunhão com o Senhor. Mas que um verdadeiro crente deixe de ser crente, isso não é possível. Note o adjetivo: verdadeiro crente. O Senhor promete então que Ele estará conosco o tempo todo, nas lutas, nas aflições, nas provações. Cristo realizou um sacrifício que é suficiente, é vicário, é expiatório. Tudo o que precisamos hoje nas nossas lutas, inclusive contra o diabo, e tudo o que precisaremos eternamente já nos foi garantido ao sermos aceitos pelo Senhor. Eu quero ainda citar 2 textos da palavra de Deus.
E eu confesso aos irmãos que eu estou me contendo, porque eu queria citar pelo menos mais algumas dezenas. Vejam João 3, verso 16. João capítulo 3, versos 16 a 18. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, não pereça. Quem crê em Jesus não perecerá, não sofrerá a morte eterna, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse ou julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Até que o Senhor um dia julgará o mundo. Mas a missão precípua do Senhor Jesus não é julgar o mundo, é salvar o mundo. Para o mundo o que temos a dizer, essa é a nossa mensagem, irmãos. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Finalmente, eu quero lembrar desse texto que já mencionei, Romanos capítulo 8, e quero destacar apenas um versículo. Por favor, irmãos, acompanhem Romanos capítulo 8, e eu quero ler o verso 37. Em todas estas coisas, são as coisas mencionadas nos versículos anteriores. Somos mais que vencedores por meio daquele que é o nosso pastor, Jesus, por meio daquele que nos amou, por meio daquele que nos salvou. Se nós somos salvos pela fé em Cristo, nós podemos agora celebrar a nossa eterna segurança no Cristo que nos acolheu, quando cremos nele, que nos perdoou, estando ele no Calvário, na cruz em nosso lugar, e nos regenerou, dando-nos o seu Espírito, para que estejamos seguros para sempre. Não viva na insegurança do ímpio, meu irmão. Não viva na insegurança daquele que desconhece a doutrina de Cristo. Crendo em Cristo, apoie-se nas promessas de Cristo, e nada e ninguém poderá abalar a sua segurança. Que Deus, pois, nos abençoe para que vivamos sempre seguros. Irmãos, nós teremos um tempo de oração de confissão, porque nós participaremos da celebração da ordenança de Cristo, que é